Bom dia para você, que a presença poderosa do Espírito Santo venha com todo o poder e toda a glória do nosso Deus eterno, do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Libertador, daquele que é, que era e que há de vir, aquele que sempre será o Rei dos Reis, o grande eu sou, que é o adorado das nações, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Bendizemos, exaltamos e engrandecemos o nome que é digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória, que é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você já adorou hoje o nome do Senhor? Adore o Senhor, atraia a presença dele para a sua vida através da sua adoração. Amém? Hoje é dia 12 de julho, sexta-feira, que você possa ter a melhor sexta-feira que já teve até sempre. E o título da nossa mensagem é: faça do amor o seu motivo. Pois é, Deus não nos chamou para viver uma religião, Deus não nos chamou para criarmos, agora vamos viver umas regras assim, para sermos salvos, porque Ele nos salvou quando foi crucificado para nós. Ele nos deu várias coisas para nós vivermos um propósito aqui na terra, como reinos sacerdotes, com a nossa identidade firmada nele. Mas Ele nos deu tantos dons, tantos talentos, deu-nos tanta graça, deu-nos tanto poder. E eu quero perguntar a você, o que é que você tem feito com a graça, o que é que você tem feito com os dons, com os talentos, com o poder que Deus lhe deu. Amém? Então, o título da nossa mensagem: faça do amor o seu motivo. João 15:17, João é o apóstolo do amor, e se você quer realmente entender um pouquinho, porque nós precisamos, todos nós precisamos, uns mais que outros. Há pessoas que às vezes cresceram num lar onde não receberam nenhum amor, não tiveram nenhum exemplo de amor, não tiveram nenhuma pessoa com quem se pudessem espelhar para entender o que é o amor aqui da terra, e às vezes não conseguem entender o amor de Deus, o amor do céu. E João fala-nos muito bem acerca do amor. Então, se você quer crescer um pouquinho no amor, que é o principal de tudo, porque no livro de Coríntios diz que Coríntios 13 diz que ainda que nós falássemos todas as línguas e tudo mais, se não tivermos amor, não somos nada. Então o amor é a base de todas as coisas. João 15:17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Qual é a maior e irresistível evidência de que passamos da morte para a vida? É o amor. É o amor, porque você agora consegue, com o Espírito Santo de Deus, perdoar, entender, amar, ter compaixão. E às vezes você não tinha. Muitas pessoas que eu conheço que não têm o Espírito Santo de Deus, elas até são capazes de perdoar, dizer eu perdoo, mas não esqueço, é o que elas dizem. E nós, através do Espírito Santo de Deus, não digo que seja no estalar de dedos, mas à medida que vamos tendo maturidade, vamos conseguindo esquecer, ou seja, dar um novo significado àquilo. Aconteceu, passou, não vale a pena. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda através do seu amor, porque Ele nos ama primeiro, Ele nos rega com o seu amor, e com aquele amor que cura. Nós vamos sendo curados e curamos também outros. O Senhor Jesus orou assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, aqui um dos sinais, uma marca do amor em Jesus, uma marca que evidenciava Jesus, era aquele amor que ele tinha. E ele fez esta oração para que todos sejam um. Então ele orou por nós. E eu creio que as orações que foram feitas por Jesus foram feitas, não podem ser revogadas. Quando você ora uma coisa, Deus vai fazer a vontade dele, a não ser que você queira anular uma oração que fez, mas quando você ora uma coisa, Deus ouve. Eu há poucos dias ouvi alguém dizer assim: essas coisas não estão a acontecer na sua vida, é porque Deus não está a ouvir. Às vezes Deus está a ouvir, sim. Deus está a ouvir
e Deus está a trabalhar, porque não é só quando Ele está a mover-se rápido que Ele está a fazer. Então, Jesus Cristo estava a falar claramente de uma unidade que eles tinham, visível. Toda a gente via Ele sempre a falar com o Pai, a orar ao Pai, a ir ao monte buscar o Pai, e dizia sempre assim, as justificações, por exemplo, ali naquela situação com Pilatos e tudo mais, quando Pilatos estava a interrogá-lo, ele dizia, o meu Pai me enviou, e ele falava muito isso, o meu Pai me enviou, eu faço aquilo que o Pai me manda fazer, ali em várias situações. Então via-se que ele reverenciava o Pai, mas tinha um relacionamento com o Pai, e é esse tipo de relacionamento que Ele também quer que nós tenhamos uns com os outros. E diz aqui que o motivo, diz aqui, digo eu, que pode ser, o Jesus Cristo estava a falar dessa unidade móvel que pode ser vista pelo mundo. O motivo para Ele orar era que o mundo pudesse crer e que o mundo pudesse conhecer este amor. Ele orou pela nossa unidade como irmãos e irmãs em Cristo. Ele não orou para que as pessoas andassem isoladas, que criassem reinos para elas próprias, sozinhas. Ter sempre alguém ao seu lado. Eu sei que muita gente está magoada, muita gente está ferida, muita gente já não suporta enganos e anda tudo muito alvoroçado, mas que você se possa encontrar com Deus e Deus direcione você a pessoas boas, a pessoas que amam. Ainda há pessoas, muita gente boa por aí. Então, existe um tipo de diversidade, uma unidade compatível e variedade, e este é o padrão que Cristo estabeleceu para a Igreja. Ou seja, não somos todos iguais, somos diferentes uns dos outros. Nós temos vários temperamentos, temos várias formas de reagir, temos várias cores, várias línguas, somos homens, somos mulheres, jovens, crianças, pessoas mais idosas, e Deus não faz acepção de pessoas. Porque é que nós temos que fazer acepção de pessoas? Quem somos nós para fazer acepção daquilo que Deus não faz? Eu também, essa pessoa que eu ouvi esta semana a dizer que foi esta semana que eu ouvi a pessoa dizer assim, se Deus não está a fazer nada na vida da pessoa é porque Deus não está a ouvir a oração da pessoa. E a pessoa também disse na mesma frase que todos aqueles que estão em pecado, que, por exemplo, pessoas que têm transtorno de género, quem entende esta palavra, transtorno de género, ou seja, a pessoa não sabe o que é, que são todos uns palermas, que são todos isto, que são todos aquilo, ou seja, um peso enorme sobre pessoas que nunca conheceram a Jesus e ainda não foram libertas. As pessoas precisam da nossa libertação. Então não é ou seja, a pessoa tinha muito conhecimento da Bíblia, tem muito conhecimento da Bíblia, talvez até mais que eu, mas infelizmente falta o pilar de tudo, que é o amor, e isso às vezes faz com que a pessoa também não desenvolva em algumas áreas da vida, porque falta o amor, e Deus é um Deus de princípios. Aqui continuando, então Cristo estabeleceu este padrão de amor, de unidade, e o deu para nós como corpo de Cristo e Igreja. Através de todo o livro de Atos, você vai ver que eles eram unanimemente, aquela coisa de partir o pão, reunirem-se, ou seja, um dos grandes exemplos do amor entre os membros do corpo de Cristo, você vai ver lá no livro de Atos, a forma como eles dividiam as coisas, todas umas entre os outros. Eu dou sempre este exemplo nas minhas pregações, ou seja, é como se fosse uma caixa vazia, e eles, à medida que iam recebendo as coisinhas deles, metiam lá, tudo. E não era tudo, metiam tudo. E serviam-se todos as mesmas coisas. Era como uma família, entende? Como uma família. Só que hoje em dia essas coisas não acontecem assim, mudaram muito, entende? Não é cada um por si. Há pessoas que é cada um por si, que depois é a placa daquela, outra é que é isto, que é aquilo. Agora vi um vídeo de uma pessoa muito conhecida até a dizer que a pessoa que não pertence à placa da igreja dela, que é um rebelde e que não deve ser respeitado pelos outros porque porque não está dentro do lugar. Então isso é tipo seita, isso é muito pesado, não se vê Jesus a fazer isso. Então os apóstolos não eram dados a discórdias sobre pontos secundários de doutrina. Vocês não viam-os a discutirem também como veem hoje em dia. O que também arrebenta com o amor nas pessoas é as pessoas discutirem doutrinas,
quando as dificuldades surgiam, era feito o possível para eles resolverem de uma forma equilibrada, razoável, com o espírito caridoso, debaixo da direção do Espírito Santo. E é assim que temos que ser movidos. Deus quer que a unidade do homem em Cristo, ou seja, que é um Deus variável, é um Deus poderoso, muitas vezes Deus quer a unidade do homem em Cristo. Nós em Cristo temos que ser unidos, em Cristo temos que ser unidos. Muitas vezes queremos que todos sejam iguais, que pensem, falem ou creiam como nós, e as pessoas são diferentes de nós, nem toda a gente vai pensar da mesma forma, então temos que ganhar maturidade para entender, espera aí, esta pessoa está a ver as coisas, a pessoa não está errada, a pessoa vê as Escrituras Sagradas de uma forma certa, só que não é obrigada a falar como eu falo, com o mesmo jargão que eu uso. Há lugares, há ambientes que você até se sente mal, porque toda a gente fala do mesmo jargão. E se a pessoa entra lá com um brilho diferente, com um olá, paz do Senhor Jesus, ou qualquer coisa assim do género, as pessoas olham como se a pessoa fosse um pecador ou uma pecadora, porque não fala no mesmo jargão, que não diz o shalom, shalom, ou essas coisas assim do género. Ou seja, lá está, são religiões que se levantam. O amor é a chave verdadeira para a unidade, como irmãos e irmãs em Cristo, ou seja, humildade, compaixão, consideração uns pelos outros, altruísmo, tudo isso reflete a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podemos nos acercar de nossos problemas, do nosso trabalho, até mesmo das nossas diferenças, mas temos que reagir desta forma com as outras pessoas. Temos que entender também o outro, temos que ter domínio sobre as emoções. Tiago diz que os demónios creem e tremem. Ele está a protestar contra o vazio da ortodoxia, que é divorciada completamente do amor. A ortodoxia é uma religião e das suas obras, do amor e das obras de amor. É possível estar certo teologicamente, como eu estava a falar daquele exemplo daquela pessoa que tinha tudo para a palavra, só que contudo, estava a faltar o espírito de amor. Eu hoje, quando estava a fazer este devocional aqui para vocês, lembrei-me tanto daquela situação, porque eu já tinha aqui o versículo programado para esta semana e tive que passar por aquela situação para eu ver que isto realmente é real. Há pessoas que têm tanto conhecimento da Bíblia, tantas coisas, mas não têm o amor, que Deus restaura o amor dentro dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, e nos encha do seu amor. Então aqui 1 João 3,14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, não porque estamos firmes na fé cristã e cremos na Bíblia de capa a capa, porque o maior teste da nossa vida é o amor. Nós vamos passar por testes e às vezes não entendemos que é Deus que nos está a provar na parte do amor, que é a principal. Amém? E eu agora gostaria de orar por vocês. Pai querido, posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela variedade que o Senhor criou no mundo, Senhor. Ensina-nos a unidade dentro da nossa diversidade, Senhor. Somos tão diferentes uns dos outros, ajuda-nos a respeitarmos uns aos outros, a andarmos em compaixão, termos misericórdia uns dos outros, ajuda-nos a desenvolver esse espírito de humildade, de compaixão, de considerarmos os outros superiores a nós mesmos e que possamos refletir a mente de Cristo. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe.